Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Crypto Club. Hoje o vídeo é curto, direto ao ponto, mas extremamente estratégico. Nós vamos conectar aqui os pontos entre macro, geopolítica e dados econômicos, porque o mercado não se move por acaso. Temos aqui desemprego acima da previsão, temos a Rússia sinalizando possível retorno ao dólar, o nível de incerteza global entre os mais altos da história recente, e isso muda o jogo. Além disso, temos dados on-chains atualizados com zonas claras de liquidação e, o mais importante, trades bem definidos para o final de semana. Então fica aqui até o final porque eu ainda vou te mostrar também uma visão macro de Bitcoin para investimento, uma estrutura micro e os cenários mais prováveis para os próximos dias. E se você está preparado para agir, fica aqui com a gente até o final. Já deixa seu like também e vai buscar o café porque o clima está tenso, pessoal. Então vamos começar aqui pela bomba geopolítica do dia, a Rússia considerando voltar ao sistema de liquidação em dólar. Essa possível parceria com os Estados Unidos inclui combustíveis fósseis, gás natural, petróleos offshore, matérias-primas críticas. Isso aqui, pessoal, não é só comércio, é geopolítica pura. Durante anos a narrativa sempre foi desdolarização. Agora surge uma possível redolarização estratégica. Meio estranho, né? E se isso se confirmar, muda o fluxo de capital global, muda as commodities, muda o risco sistêmico. E quando o sistema financeiro começa a se reorganizar, o mercado primeiro sente, depois ele entende. O desemprego nos Estados Unidos, que está em 227 mil contra 222 que era o esperado, levemente acima. Mais desemprego em 4,3% acima, né, pessoal? Já começa a mostrar um certo desequilíbrio econômico. O mercado ainda está instável, mas o CME FedWatch, que é tipo um jornal de investimentos, diz que temos 94% de chance de manter a taxa de juros em março. Ou seja, o Fed não vai salvar ninguém por agora. Sem cortes de juros, sem liquidez e sem estímulos, fica complicado, pessoal. Inclusive, um lembrete aqui rápido para vocês, que teremos hoje também, daqui a pouco, o CPI Data, que deve sair no final da manhã, para o pessoal aí que vive no Brasil e nos Estados Unidos um pouco de manhã cedo. O esperado é de 2,5. Podemos ver um dia de muita volatilidade, pessoal. Falando de volatilidade, vamos olhar as liquidações das últimas 24 horas. Ferramenta on-chain excelente para observar onde estão as faixas de maior interesse do mercado. E é aqui que começa. Vamos lá. A gente tem aqui, né, os dados on-chains de hoje. A gente tem o Liquidation Heatmap, que já está chegando a 250 milhões de dólares, nos quais 178, infelizmente, está com a equipe do Bull, enquanto somente 71 milhões de dólares foram liquidados para a equipe do Short. E a gente consegue enxergar isso muito bonito nessa zona. É a carta gráfica das últimas 24 horas. Algumas zonas aqui liquidadas na parte dos Shorts, né? Temos um possível ponto super interessante mais aqui para cima, a 68.697. Inclusive, é o ponto que eu estou pensando em sair do meu trade, que está até aqui, vou mostrar para vocês. Tá? A entrada a 66.014, meu ponto é realmente sair lá. Mas vamos lá, vamos voltar aqui o Liquidation Heatmap. Então a gente tem essa zona importante a 68, todo esse caminho aqui já está começando a ficar bem colorido, o que mostra que muita gente está começando a operar, mas a gente não pode esquecer que o Bull aqui até os 64 mil, a gente vem conversando nas nossas lives aí, o Tunes, toda a equipe aqui do Crypto Club, a gente vem mostrando que esse ponto aqui pode ser interessante para uma possível reação, ou o último respiro lá da equipe dos Bulls, né, pessoal? Mas é isso aí. O mercado, ele não se move aleatoriamente. Ele busca liquidez. E ele olha onde ela está concentrada. Se ele perde a estrutura, o imã sempre fica. É sempre uma âncora que acontece. Então o mercado ele não cai porque ele quer. Ele cai porque ele precisa limpar essa liquidez. Então por isso que eu falei que hoje está uma volatilidade muito grande para cima e para baixo. Ele vai limpar isso antes de dar um movimento real. E é aqui que a parte psicológica do mercado entra. Vamos dar uma olhada aqui no Fear and Greed, né? Todos os últimos crash dos últimos anos. A gente tem aqui o de 2012, o crash, que a gente teve um Extreme Fear no Bitcoin de 10. O do Mt. Gox, que foi uma das primeiras grandes exchanges a quebrar no mundo da cripto, caiu para 9. A gente tem aqui o crash, né, o bear market de 2017, de 2018 a 11.
até a própria crise sanitária do Covid-19, e o FTX, que é outra exchange também, daquele SEMA, esqueci até o nome dele, mas enfim, também caindo até 12. E agora, em 2026, com esse crash, em 5 o Bitcoin. Então isso aqui é uma coisa histórica, né? Todo mundo disse que queria ter comprado nesses momentos, eu imagino. Mas na hora ninguém quer. Porque comprar no medo extremo exige estômago, pessoal. E estamos hoje no maior nível da história do BTC. E será que ele vai para zero? Eu não acredito. Mas na minha opinião não importa muito. Porque quem decide é realmente o mercado. De qualquer forma, já eu vou estar disponibilizando para vocês um conteúdo interessante sobre blockchain lá na nossa plataforma do Discord, de forma gratuita, tá? Onde eu explico o básico sobre o mundo, sobre esse mundo interessante que está crescendo mais e mais ao longo dos anos. Link aqui na descrição, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui também no RSI, que está neutro, que está 50,70, né? Neutro. Não está em pânico até o presente momento, mas também não tem força para impulsionar o mercado para grandes movimentos. Outra coisa que eu gostaria de saber de vocês aqui, comenta aqui no chat, pessoal. Você compra no medo ou espera na confirmação? E vamos lá, vamos para a parte interessante agora, que é a parte do Bitcoin, né? Vamos aqui na parte do Bitcoin, vou botar o gráfico para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, tá? Eu queria começar com um trade que eu estou fazendo, né? Até o presente momento, eu botei aqui no 15. Eu tenho um trade armado aqui, né? Que eu mostrei até mais cedo para vocês, porque eu venho acompanhando essa lateralização desde segunda-feira com o Tunis, e a gente vem acompanhando um ponto de possível estrangulamento no qual o preço vai começar a dar uma reação e a gente poder entrar numa boa compra. E esse foi o movimento assim que a gente achou de manipulação muito interessante para entrar no long. A gente até entrou no long aqui, surfou até essa saída, teve um ganho de 2%, tá? Dependendo também da alavancagem que a gente usa, acabou sendo mais. E também eu entrei agora nesse trade aqui mais cedo, vou até mostrar para vocês. Eu entrei nesse trade mais cedo a 60.014 e estou surfando até agora com o objetivo de sair nele a 68 mil, naquela faixa lá amarela que eu mostrei para vocês no Liquidation Heatmap. Então, voltando, é esse que eu tenho de visão, né? A gente está vendo aqui na última semana, a gente teve uma boa queda, uma queda agressiva, certo? No qual o preço se sustentou, deu volume e até hoje não perdeu esse volume, mas está seguindo um processo de lateralização. Não sei qual vai ser o resultado, se vai ser queda ou alta. Eu só estou querendo buscar o meu trade do dia para curtir meu final de semana tranquilo depois, pessoal. Mas é isso aí. O que eu queria mostrar para vocês hoje, na verdade, é algo um pouquinho macro, tá? É para quem está investindo. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o gráfico da semana do Bitcoin, tá? Então, desde esse momento aqui, desde outubro, que eu venho falando para vocês, desde essa queda aqui que eu venho falando que se o preço perder essa linha, que é a linha média móvel de 50, uma referência muito usada no mundo da cripto, inclusive também tem aqui a linha média móvel de 200, que também é outra referência. E o que é que está acontecendo? Quando eu falei para vocês nessa época, né, em outubro, se ele perder esse ponto aqui, a tendência é ele buscar a linha de 200 e entrar na região do limbo, né, que eu chamo essa região daqui de limbo, tá? Então, quando tem muita gente me perguntando por que isso aqui é limbo, porque o preço ele pode ficar num chop, naquele movimento lateral para baixo ou lateral para cima, entendeu? Por muito tempo. E no presente momento, eu não considero entrar em investimento, porque eu acho que é um momento no qual o preço ele não vai ter uma reação satisfatória e o retorno ele vai demorar muito. Então eu prefiro me concentrar para tentar achar um ponto de compra. Então esse para mim vai ser o ponto de compra. Interessante, por quê? Porque ele já veio de alguns momentos, né? Ele vem aqui da quebra dos 80 mil, que foi o primeiro ponto de suporte que ele perdeu, depois ele perdeu o ponto de suporte 74, que era muito importante para a continuidade de movimento da tendência de alta, e agora ele está indo testar com certeza a faixa aqui dos 52 mil dólares, tá? Seria, vamos dizer aqui, nesse ponto aqui. E a partir daí, eu imagino que seria um momento para investimento
para entrar com um certo size, não um size muito grande, tá, pessoal? Um size mais... Por quê? Porque ainda não existe confirmação nenhuma. A verdade é que estamos no bear market, a gente entrou nessa tendência, e por mais que o preço tenha uma reação neste ponto aqui de baixo, nessa região aqui, o que eu não estou conseguindo enxergar é que essa reação vai ser imediata, não vai ter uma reação imediata de alta. Eu acho que o preço ainda vai lateralizar como a gente fez nesse momento aqui, tá? No bear market e como ele fez nesse momento aqui no bull market. Por que esses dois pontos são importantes? Porque é o ponto que a gente pode entender que a gente tem um suporte macro, que o preço veio daqui desde 2022. Por que não é mais abaixo, Thiago? Porque na verdade o preço ele não se manteve abaixo por muito tempo. É a mesma coisa aqui nesse ponto de resistência que eu coloquei a 102. Por quê? Porque o preço ele não conseguiu se manter acima por um longo tempo. Então a gente tem aqui resistência macro do ciclo e resistência e suporte macro do ciclo. Então tudo pode acontecer. Agora a gente sabe que o preço ele não anda em linha reta, ou ele não cai, não sobe, ele não faz, ele vai em ondas, exatamente como eu fiz aqui. Então a gente pode ver um ponto de suporte que pode dar uma reação para depois dar uma continuidade da queda. Peraí, só um minuto. Para dar uma continuidade da queda. Sim, isso é possível. Isso é muito possível. E é o que eu acho que provavelmente vai acontecer. Mas a gente pode surfar, né? Uma altazinha de 20%, 30%. Maneira de investir, que é fazendo trade, swing trade. São investimentos periódicos. E em um ano você consegue retirar um bom ganho, na verdade, desses investimentos. Mas é isso aí, pessoal. É o que eu queria mostrar para vocês aqui no macro do Bitcoin, tá? Eu sei que parece muito confuso, mas é normal. O mundo ele tá muito incerto e mais incerto do que nunca. Então, sobreviver ao mercado agora é o mais importante do que acertar topo ou fundo. Não é sobre prever, pessoal, é sobre se preparar. Eu venho sempre dizendo isso aqui nas lives. Então, se você quer atravessar esse ciclo com a gente, fica aqui, fica por aqui. Se inscreve, ativa o sino, porque quando a virada vier, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, até uma próxima. Um bom final de semana.